Glória a Deus. Mas nós queremos compartilhar uma palavra nessa manhã. Quero trazer algo para o teu coração. E nós queremos falar, o título dessa mensagem é Este é o meu corpo. Nós queremos falar sobre este é o meu corpo. Uma frase muito conhecida do nosso Senhor Jesus. Ele declarou isso. E nós sabemos que tudo que Jesus fala é fundamental, é central, é importante para as nossas vidas. E falou exatamente quando ele estava servindo a ceia. Hoje esse culto é um culto de ceia, então nós teremos no final do culto, dessa celebração, um momento de ceia. E Senhor Jesus, ele ergue as mãos, trazendo o pão e mostrando: este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Nós queremos entender um pouco mais nessa manhã acerca do corpo, conhecermos o corpo, entendermos sobre isso. E eu quero ler um texto que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, versículo 12. Diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, é um, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser: porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Esse texto está falando acerca do corpo de Cristo, entendermos o que é corpo. E se você for ver a origem da palavra corpo, ela significa soma. A palavra corpo significa soma. Quando você está falando de corpo, você está falando do que está somando algo. Existe uma soma ali, e isso se torna um só. Existe uma unidade. Eu falo assim: assim como em Cristo, assim é em todas as coisas. Quando nós entendemos acerca do corpo de Cristo, e no corpo de Cristo nós podemos ver dois aspectos. Primeiro, o aspecto é o corpo físico. Jesus veio em corpo físico. Ele sofreu, ele teve dor, ele passou por todas as coisas que nós passamos. Por quê? Por causa do corpo físico. Mas existe um outro corpo chamado e conhecido como o corpo místico, que é a igreja. Da mesma forma que um corpo, esse texto faz essa comparação do nosso corpo para nós entendermos como funciona a igreja de Cristo, a igreja de Cristo Jesus. São diferentes, cada pessoa é diferente, uma pessoa é diferente da outra, mas todos nós temos que caminhar nessa unidade. Assim funciona o nosso corpo, a mão, o pé,
cada membro, cada parte do nosso corpo com uma função específica, mas todas elas juntas, em sincronia, atua muito melhor. E a palavra diz que Deus sujeitou todas as coisas para que Cristo fosse o cabeça. Cristo é o cabeça, então sempre o centro de todas as coisas. Quem tem que estar acima de tudo é Cristo Jesus. Ele está acima de todas as coisas. E eu vejo que é tempo de nós, como igreja, discernirmos isso, compreendermos mais acerca do corpo, como funciona o corpo, como caminhamos nessa unidade, até para saber como a igreja caminha, como que nós podemos caminhar ajustados, caminhar de uma forma boa. E o primeiro aspecto que eu quero falar, o primeiro ponto, é a unidade no corpo. Esse texto dá ênfase sobre a unidade que existe no corpo. Quando Jesus, ele na ceia, no momento dessa ceia, ele levanta as mãos, ele diz assim, mostrando o pão: este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Jesus poderia ter levantado qualquer coisa. Ele poderia ter levantado, por exemplo, uma barra de ouro e dito assim: esse é o meu corpo. E estaria certo, porque é algo precioso. Mas não foi o ouro que ele levantou. Não foi prata que ele levantou. Não foi um maço de notas com a figura do Benjamin Franklin que ele levantou. Um maço de $100. Não era isso. Ele levanta o pão. O pão. Mas por que o pão? Porque é algo simples, algo que todo mundo tem na sua casa, todo mundo tem acesso a isso, todas as pessoas têm acesso ao pão, todas as pessoas. E ele mostra e diz: este é o meu corpo. Amados, num pão, para fazer um pão, são usados muitos ingredientes, são vários ingredientes para fazer um pão. Com que faz um pão? Quem que sabe aí? Quem que tem receita de pão aí? Deixa eu copiar aqui. Farinha, água, sal, óleo, açúcar, o que mais? O que mais? Fermento, não pode faltar o fermento, senão não vai dar certo. São esses os ingredientes de um pão. E você mistura, e tem que misturar bem. Eu já fiz pão em casa. Tem que bater bem, você tem que misturar bem. Não, mas não está pronto ainda, tem que fazer mais e mais. Para quê? Para que essa mistura fique muito homogênea. Para que não haja diferença. Se torna uma massa só. Uma única massa. Esse é o pão. Mistura vários ingredientes. E quando você vai no supermercado, você vai comprar farinha. Daí você fica escolhendo lá. Você pode até escolher o preço, o modelo da farinha, mas você vai ficar olhando pacote por pacote da mesma marca, dizendo assim: essa aqui é melhor que essa, não, essa daqui. Não, você pode pegar qualquer uma. Você vai pegar o sal, deixa eu escolher o sal, vou fazer aí, deixa que eu escolho. Eu gosto de escolher o sal aqui no mercado. Não, você pega um pacote, o que tiver por cima é esse dali. São todos iguais. Você pode escolher laranja, pode escolher frutas quando você vai no mercado, mas os ingredientes do pão, não. E eles vão se misturar, eles vão se tornar uma massa só. E Jesus diz assim: este é o meu corpo. Quando todos vocês juntos se tornarem um só. É dessa forma. E eu não estou falando aqui de uma igreja local. Esse é o corpo de Cristo, é muito mais além do que isso. Vai além. Não tem placa, não tem denominação. O corpo de Cristo é para ser assim, todos se unindo e se tornando um só. A palavra usa outras figuras também para mostrar acerca disso. Ele fala como um edifício, a construção de um edifício. E se você ler a construção de um edifício, também vão alguns elementos, vão alguns materiais, areia, cimento, enfim, pedra, ferro, água, e vai fazer a estrutura desse edifício. Mas diz assim: mas Cristo, Ele é a base, Ele é o fundamento disso, Ele é a base de tudo. Mas, e quando você observa um edifício
sendo construído. Eu tenho a oportunidade de ver isso ali perto do meu trabalho, bem da minha janela, assim, tem um prédio sendo construído. E agora ele já está chegando na altura do andar que eu estou, no 17º andar. E rapidamente, todo dia tem um andar sendo construído. É assim que funciona. Outro texto diz que também a igreja é uma família. Pessoas diferentes, cada um com uma característica, mas que se completam. Ou pelo menos deveriam se completar. Deveria ser algo sólido, uma coisa só. É essa família. Mas o apóstolo Paulo, ele usa uma analogia com o corpo. Em diversos livros, ele fala acerca da igreja ser o corpo. Além desse texto que nós falamos, está lá em Romanos, Efésios, em Colossenses, o apóstolo Paulo dizendo assim, a igreja é o corpo. A igreja é o corpo. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos fazer parte de uma comunidade, de um corpo. Nós ingressamos nesse corpo, onde Cristo é, ou deveria ser, a cabeça. Cristo acima de todas as coisas. É o motivo de todas as coisas. E às vezes a gente pensa que Deus não está no controle de tudo, mas não passe nem um segundo pela tua cabeça que Deus não está no controle de todas as coisas. Tudo está debaixo da mão de Deus. E não falando só em denominação, mas toda a igreja. A placa não é mais importante que o corpo. A placa não é mais importante que o corpo. O corpo é mais importante. Porque nós temos um único Espírito. O texto diz que existe um único Espírito. É o mesmo Espírito que está aqui, está em qualquer outro lugar, em qualquer parte. É o mesmo Espírito Santo, então ele vai mostrar as mesmas coisas. A todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito. Nós precisamos beber do mesmo Espírito. São muitos membros, cada um diferente do outro. Um é boca, o outro é ouvido. É dessa forma que é para ser. Se eu estivesse no louvor, seria um perigo eu ser a boca, porque não ia sair uma voz muito boa, não ia ser algo tão agradável. Ainda bem que Deus, ele inala o louvor, né? Ele não ouve o louvor, mas não é para mim. Mas tem pessoas que têm um dom tão tremendo, e aquilo flui de uma forma tão linda. Nós precisamos entender, assim como funciona o corpo, deve funcionar a igreja. Nós tivemos agora, e podemos experimentar isso como igreja. Nós mudamos a semana passada, esse é o segundo culto, a segunda celebração, mas fizemos a inauguração no domingo passado, num tempo recorde. 3 dias. Em 3 dias esse lugar foi preparado para que a gente pudesse ter o culto de celebração. O pessoal da imobiliária falou assim, pastor, o senhor está louco, não dá para fazer em 3 dias, não dá para fazer a inauguração nesse domingo, esqueça isso. Eu falei assim, não, isso já está certo para nós, já conversamos com a pessoa que veio ministrar, ele já comprou passagem de avião, está tudo certo, só que a gente não tinha a chave. Estava tudo certo, mas a gente não tinha chave. Na quinta-feira a gente pega a chave, agora vamos lá, vamos preparar tudo. Mas foi algo tão especial, a gente viu como que funciona o corpo. Cada um fazendo a sua parte, cada um com a sua especialidade, e isso tudo aqui foi feito de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa. Nós temos um vídeo, um making of de toda a preparação que foi, e ficou muito bacana. Nós queremos passar aqui para que você possa presenciar como é que foi essa mudança e toda essa correria que tivemos semana passada.
Olá, galera, nós estamos aqui preparando os cupcakes de lembrancinha para vocês. Com muito carinho, nós estamos fazendo isso para os nossos visitantes, os nossos amigos que hoje vão estar festejando conosco a nossa inauguração. Então, nós estamos aqui, eu, a Vitória, a Janete, vem cá, Janete. Nós estamos aqui preparando essas guloseimas para vocês. Mas aquilo que nós mais preparamos foi os nossos corações, para que pudéssemos receber a todos com amor, com carinho, e desejamos que todos sintam muito, muito a presença de Deus naquele lugar. Muito obrigada a todos. Eu queria que você aplaudisse também cada um dos voluntários, cada pessoa que se dedicou tão maravilhosamente para que pudéssemos estar aqui nesse lugar. É algo tremendo, a gente fica muito grato a Deus e sabemos que isso é resultado quando o corpo ele está atuando dessa forma, harmonizada, um junto com o outro. A unidade do corpo, queridos, ela traz avanços, traz vitórias, traz conquista. A unidade do corpo é assim. E assim como o corpo humano, o nosso corpo é formado de diversas partes, cada um com uma função, também assim é a igreja. A igreja é desse jeito. Jesus diz, esse é o meu corpo, esse é o meu corpo. A igreja deve ser um corpo, um único corpo, independentemente de placa. Eu não posso falar mal do meu próprio corpo. Quando eu falo mal, eu estou falando mal do meu próprio corpo. E não pode ser assim, não deve ser assim. E o segundo ponto que eu quero destacar é que nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos viver isolados, amados. Nós precisamos uns dos outros. Não tem como eu viver sozinho. Quando a palavra diz, não é bom que o homem esteja só, a gente sempre pensa em casamento.
Mas não é bom que a pessoa fique sozinha. Ninguém pode ficar sozinho. Não é bom que seja assim. Nós precisamos uns dos outros. Ah, mas eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno. Ninguém é indispensável. Ninguém pode ser dispensado. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar das pessoas. Porque aquilo que Deus faz em nós, aquilo que Deus fizer em nós, Ele quer que a gente faça também através de nós. Se Deus faz alguma coisa na minha vida, Ele vai usar a minha vida para fazer algo na vida de outra pessoa. É sempre assim que Deus faz. Nós devemos orar, devemos abençoar as pessoas, entendendo que é melhor dar do que receber. A palavra diz que nós devemos dar. É aquela pessoa que não é egoísta. Se você dá, você não é egoísta. Você não se torna uma pessoa egoísta. O egoísta é aquele que tem seus próprios interesses em primeiro lugar. Primeiro eu quero ver para mim. O que tiver bom para mim, depois a gente vê para os outros. Tem um amigo que ele diz assim: todo mundo pensa em si, só eu que penso em mim. Ninguém mais pensa em mim, só eu. Mas é a mesma posição, né? De pensar em si em primeiro lugar. Quem dá sabe fazer elogios. Quem dá sabe elogiar as pessoas. Irá cuidar das pessoas também. O seu chamado, ele não está ligado a objetos. Ele está ligado a pessoas. O mais importante para Deus são pessoas. Tem gente que diz assim: eu não gosto de pessoas. Amados, não tem como. Nós vivemos com pessoas, nós precisamos nos relacionar. É o corpo, é o mesmo corpo. Se alguém fala mal de outra pessoa, que tipo de cristianismo você está vivendo? Se você fala mal do teu próprio corpo, que cristianismo é esse? Quando nós devemos ser um só corpo, um só corpo. Mas aquela pessoa que você cuida hoje, um dia ela pode vir a cuidar de você. Você cuida de alguém hoje, de repente lá na frente essa pessoa vai cuidar de você. Acontece assim. E não é por interesse, não é por nada, mas são coisas que sucedem. Você não sabe como que isso funciona. Eu lembro que quando meu pai ficou doente, pouco antes dele morrer, ele não conseguia se mexer, ele estava muito fraco. E algumas vezes eu tive que levar o alimento para ele. Eu tive que dar o alimento para ele. Eu fiquei pensando quantas vezes ele não fez isso por mim. Quantas vezes ele não me deu um alimento. E eu estava ali, ele na cama, sem forças, e eu levando o alimento para ele. Amados, é assim que acontece. Às vezes você cuida de alguém, mais tarde essa pessoa vai cuidar de você. Não por interesse, não vamos fazer por interesse, mas sabendo que enquanto eu tenho a oportunidade de fazer, eu posso fazer. Se eu posso fazer algo hoje, por que eu vou deixar para depois? Ou por que eu vou deixar de fazer isso? É tão terrível, amados, quando numa casa, dois irmãos, eles não se relacionam, eles não se dão bem. A mesma família, na mesma casa, eles não se dão bem. É algo tão terrível isso. E a Bíblia fala sobre isso. Ela fala sobre dois irmãos que tiveram sérios problemas. Fala sobre Caim, fala sobre Abel. Eles não conseguiram ter um bom relacionamento. E é muito terrível quando isso acontece. Na verdade, um deles só que teve um problema. Um deles não conseguia se relacionar. O outro não fez nada. O outro não tinha feito nada. Mas foi tão terrível, porque um havia nascido antes. Primeiro nasceu Caim, depois nasceu Abel. Um se tornou pastor de ovelhas, Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim, um agricultor. Caim levou uma oferta daquilo que ele tinha plantado, do fruto da terra, ele levou uma oferta ao Senhor. E Abel também fez isso. Ele levou a gordura das primícias do seu rebanho. E diz que Deus aceitou a oferta de Abel. Deus se alegrou com aquilo. Deus se alegrou com a oferta de Abel.
Mas ali diz que Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Seu rosto se transtornou. O texto que está ali em Gênesis 4, ele prossegue ali, dizendo assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus dizendo assim: você deve dominar sobre isso, não permitir que isso aconteça. Amados, nesse episódio surgiu o ódio, veio o ódio. E o ódio é a ausência do amor. A ausência do amor. Caim matou Abel porque viu nele um concorrente. Ele olhava e via um concorrente nele. Estava disputando espaço. Esse ódio aconteceu também entre Saul e Davi. Entre Saul e Davi aconteceu as mesmas coisas. As mulheres começaram a cantar uma música. Eu não conheço essa música, de repente o pessoal do louvor sabe essa música, mas diz que elas cantavam assim, que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E diz que quando Saul ouviu isso, ele se enfureceu. Ele ficou irado com isso. Mas eles estavam cantando as vitórias dele. Ele diz assim: Saul venceu, ele lutou e venceu milhares. Mas porque eles falaram que Davi tinha vencido dezenas de milhares, aquilo trouxe ódio, trouxe ira, veio a inveja. Veio a inveja. E Saul começou a perseguir Davi. Saul começou a perseguir a ele. Amados, não é bom quando isso acontece. Isso não pode acontecer no corpo. Quando Deus vem falar com Caim e pergunta: onde está? Onde está o seu irmão? Aliás, Elisete pregou um tempo atrás sobre esse título de mensagem, uma pregação tremenda. Onde está o seu irmão? Onde está? Que foi a pergunta que Deus fez para Caim. E ele responde: não sei. Eu não sei. Eu não sei onde está meu irmão. Por acaso eu sou o guardião dele? Eu tenho que dar conta dele? Eu tenho que dizer? Eu não sei. Claro que ele sabia. Ele sabia o que tinha acontecido. Amados, a gente só precisa ajudar. A gente só precisa dar apoio. Se eu odeio o meu irmão, eu me torno um assassino. É o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. Está lá em 1 João 3,15, diz assim: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Se eu odeio meu irmão, estou me tornando um assassino. Por isso eu não posso deixar que esse sentimento entre na minha vida. Eu não posso deixar que o ódio tome espaço dentro de mim. Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele se alimenta das nossas emoções. Amados, muitas vezes a gente começa a criticar os outros. Nós não precisamos pôr a nossa opinião na internet. Nós não precisamos fazer isso. Aliás, principalmente quando é para criticar, para falar mal de alguém. Por que eu vou fazer isso? Eu posso pôr a minha opinião, sim, o meu entendimento, mas para criticar, para falar mal de alguém? Não é assim que nós agimos como corpo. Não deve ser assim. Eu fico vendo, Deus, como que o Senhor olha isso? Quando o Senhor vê isso, como que o Senhor olha? Eu acho que como nós, que somos pais, vem nossos filhos brigando. Seja por um brinquedo, seja por qualquer coisa simples. E quando nós olhamos para o nosso filho e fazemos assim: parem com isso. Vocês querem ficar? Então ninguém fica. Pronto, eu fazia assim, né? Os dois ficam sem. Pronto, acabou. Ninguém mais tem isso aqui. É assim, e eu vejo que Deus muitas vezes tem que fazer isso com a gente. Não, então ninguém mais tem. Chega, acabou a brincadeira aqui. Nós não temos que fazer isso. O que nós precisamos fazer é cuidar um dos outros. É isso que nós precisamos fazer. Senão nós vamos ficar isolados. Senão nós vamos ficar sozinhos. Se eu começar a me isolar, vai acontecer isso. Eu preciso cuidar do meu irmão. Trazer uma palavra de ânimo. Uma palavra de alento. Amados, quando você chega para alguém, traz uma palavra que seja levantando o ânimo dessa pessoa. Aquilo é tão importante. Tão fundamental. A pessoa se ergue e fala assim: é isso aí, era isso que eu precisava. Eu estava precisando isso nesse momento. Nós não precisamos matar o nosso irmão. Nós temos que cuidar dele.
nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, que nós sejamos um. Foi o que Jesus disse: assim como eu e o Pai somos um, que vocês possam ser um também. É esse o desejo do coração de Deus. Amados, e quando nós entendemos isso, nós vemos que a minha vitória é a tua vitória. Se eu venço, você vence. Se você vence, eu venço junto. Nós somos um corpo só. Nós vencemos juntos, nós nos alegramos juntos. Amados, nós oramos agora há pouco pelo esse casal que está indo para outro estado, para outra cidade. Nós nos alegramos e a vitória dele é a nossa vitória. Eu me alegro juntamente com ele, porque nós sabemos que somos nós que estamos vencendo aí. É a vitória da igreja. E a igreja é para ser assim, o corpo é para ser assim. Temos que caminhar dessa forma. Temos que entender para podermos ser um só, para podermos viver como um. Um terceiro aspecto que nós precisamos aprender e viver de uma forma mais intensa é honrar uns aos outros. Nós precisamos honrar uns aos outros. Nós particularmente, eu vejo, como nação, nós temos muita dificuldade para isso. Eu fui algumas vezes para os Estados Unidos e ali é muito fácil. Eles têm uma facilidade para honrar as pessoas. Qualquer oportunidade é oportunidade de honrar. Se eles têm a oportunidade de honrar, eles vão fazer. E parece que nós temos tanta dificuldade para isso. Nós não conseguimos honrar as pessoas, colocá-las numa posição mais alta. Pelo contrário, muitas vezes queremos colocar lá embaixo. É mais fácil a gente colocar as pessoas lá para baixo do que colocar a pessoa para cima, do que honrar as pessoas. Mas o texto que nós lemos diz que quando um sofre, todos sofrem. Se um sofre, o corpo inteiro vai sofrer junto. Ou não é assim? Se você discorda de mim, nós temos uma pedra ali fora, você vai dar um chute nessa pedra no final do culto. Vai lá, você dá um chute, vai ver. É só o pé que vai sofrer. É só o pé. Amados, dói tudo, dói até o fio do cabelo. Vai doer no corpo todo. Você cai no chão, você começa a chorar. Dói no corpo todo. É assim, um sofre, todo sofre. Mas o texto diz que quando um é honrado, todos se alegram com ele, todos se alegram com ele. Amados, nós precisamos honrar e nos alegrar com as pessoas sendo honradas, sendo colocadas nesse lugar. O texto na palavra de Deus em Romanos 12, a partir do versículo 9, diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, com amor ágape. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a vocês. Dar honra aos outros. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Amados, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos servindo ao Senhor. Quando nós pensamos em honrar, o que vem à sua mente? No que você pensa quando falamos em honrar uma pessoa? Pergunte a você mesmo: eu gostaria de ser tratado com honra? Eu gostaria de ser tratado dessa forma? Se eu gostaria de ser tratado assim, é assim que eu devo fazer também. Porque isso traz influências no mundo espiritual. Quando você honra alguém, você traz influências em todo o mundo espiritual e devemos ser assim. Mas hoje a gente vive numa sociedade imperfeita, onde existe muito abuso de líderes, opressão, corrupção de governantes, tantas coisas erradas, pais que não sabem cuidar dos seus filhos, pelo contrário, fazem muito mal aos seus filhos, líderes cristãos que não sabem conduzir, tantas coisas erradas, e nós achamos que isso é normal, que isso deve ser assim. Mas a palavra diz que nós devemos honrar, nós devemos reconhecer, sabendo que quando Deus diz que os filhos devem honrar os seus pais, Ele não faz a ressalva. Não, somente se os pais forem bons. Se os seus pais forem bons, honre. Se não for, daí não precisa honrar tanto. Não, honre sempre os seus pais. A honra deve ser dada. Essa é a regra. Mas muitas vezes temos nos afastado. Não temos honrado. E eu vejo que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus. O que
que a gente fez no tempo que a gente estava aqui? Como a gente caminhou? A gente entendeu esse princípio? A gente caminhou como um corpo, um único corpo, onde um é honrado? Nós nos alegramos com isso, falamos assim, glória a Deus, que bênção, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa isso acontecer. A Bíblia diz que nós devemos honrar a todos. O texto que lemos hoje diz, se um sofre, todos sofrem, mas se um é honrado, todos se alegram com ele. E eu vejo que é tempo de nós resgatarmos ainda esse valor, essa prática de honra. É uma virtude divina, é algo de Deus que vem para as nossas vidas. E quando nós honramos, eu vejo que os céus se abrem. O céu se abre, acontece algo. Deus para olhar e fala assim, está acontecendo algo ali. Algo tão forte, tão tremendo, tão maravilhoso. E nós podemos fazer isso. Nós podemos honrar e devemos honrar. Por exemplo, hoje é aniversário de uma igreja que nós temos aprendido a amar muito. Sabemos que a igreja somos todos nós, cada um de nós, né? Mas ali, aquela estrutura de igreja, a C3, que nos recebeu por quase 3 meses, fazendo uma visão que não existe mais. Eu posso dizer que não existe mais. É muito difícil. Quando nós estávamos precisando de um lugar para reunir, eles falaram assim, vocês não querem usar nossas instalações? Tem tudo aqui. Tem som, tem os microfones, tem luz, tem projetor, tem tudo. Tem as cadeiras, e a gente não tinha nada. Nem as cadeiras a gente tinha. Eu falei assim, você pode usar, fique à vontade, está aqui. E durante quase 3 meses nós usamos ali, aquele lugar. E quando falamos assim, escute, mas tem despesas, o que a gente pode pagar? Né? Como é que a gente pode acertar esse valor? Ele falou assim, não, eu quero ofertar isso, eu quero dar isso para vocês. Amados, é algo tão tremendo, E foi assim durante esse tempo. Hoje eles estão fazendo aniversário de 5 anos. Hoje à noite, no culto da noite, 18h30. O que vocês achariam de nós como igreja irmos lá hoje à noite e participar no culto, nos alegrarmos com eles, celebrarmos com eles, honrarmos a vida deles com a nossa presença? Com certeza a tua presença lá vai honrar muito aqueles amados irmãos. Mas e a gente tem que parar com isso de olhar, não, mas é outra igreja, eu não posso pôr o pé lá, afinal de contas, não, são irmãos, nós vamos passar junto a eternidade, nós vamos estar juntos toda a eternidade, vamos começar a treinar desde agora, vamos conviver juntos desde agora, e conviver em harmonia, conviver de uma forma tranquila. O que vocês acham disso? O que vos parece? Dança? Eu acho que seria um momento muito especial, muito especial. Eu vejo que o coração de Deus ia se alegrar ao ver isso, ia se alegrar. Então nós queremos honrar esses amados irmãos, sabendo que como igreja é importante a honra, é importante dedicarmos a honra. Como corpo de Cristo, nós sabemos que Jesus, Ele oferece a cada um de nós, cristãos, a esperança. Quando Jesus estava fazendo a ceia do Senhor, Ele diz assim, este é um momento, este é um tempo, onde o meu corpo vai ser partido, o meu sangue vai ser vertido. Façam esse ato memorial, façam isso sempre em memória de mim. O texto que nós conhecemos bem, de 1 Coríntios também, versículo 11, a partir do 23, diz assim, pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, Ele pegou do pão, esse pão, e tendo dado graças, partiu, disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Amados, para eu fazer esse gesto, para eu ter a ceia, não é simplesmente eu pegar o pão, é saber assim, esse é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, e temos que caminhar nessa unidade, devemos caminhar assim. E Jesus prossegue, e o texto prossegue dizendo assim,
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Deus diz assim: se eu for participar da ceia sem discernir o corpo, sem compreender o corpo, como que é o corpo? Se um está sofrendo, eu vou sofrer junto, eu vou caminhar junto. É isso, não só como igreja local, mas todo o corpo de Cristo. Por isso hoje, antes de participarmos da ceia do Senhor, eu gostaria que a gente tivesse um tempo como igreja para pedir perdão. Pedir perdão diante de Deus. Discernir o corpo, entender o corpo, compreender como que o corpo funciona. E cada vez que o corpo está desagregado, cada vez que o corpo está tentando se machucar um ao outro, nós podemos discernir, entender, compreender que isso desagrada a Deus. Eu quero convidá-los a ficar em pé. Nós queremos fazer uma oração antes de participar da ceia. E se você concorda comigo nessa oração, se você concorda que nós podemos e devemos pedir perdão como igreja, como parte do corpo, como membro desse corpo sobre a face da terra, de pedir perdão diante de Deus por nossas atitudes, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, porque muitas vezes damos ouvidos ou emprestamos nossos lábios para fazer, para que a gente possa participar da ceia do Senhor de uma forma pura, íntegra, totalmente rendido, e dizendo: Senhor, nós anelamos pela Tua presença, pela Tua volta, Senhor Jesus. Mas nós queremos que o Senhor venha e encontre a noiva pura, imaculada, perfeita. É assim que o Senhor Jesus quer encontrar a noiva, e nós somos a noiva de Cristo. Inclusive eu ouso afirmar que se nós participarmos da ceia sem discernirmos o corpo, sem entendermos o corpo, assim como Jesus disse: este é o meu corpo, que é dado, é entregue por vós. Isso não vai permitir que a gente seja abençoado. Não tem como Deus derramar algo sobre as nossas vidas enquanto tivermos isso preso. Eu quero orar nessa hora. Pai Celestial, nós queremos pedir perdão diante do Senhor, porque como igreja, muitas vezes não temos entendido o propósito de sermos um. Muitas vezes temos emprestado nosso ouvido, a nossa boca, para falar tantas coisas que eu entendo que ferem ao Senhor, que magoam o Senhor, que machucam. Pai, nós queremos discernir o corpo, entender o corpo, sabendo que precisa de um ajuste. Esse corpo ele precisa estar ajustado, perfeito, porque foi assim que o Senhor nos fez. Que não haja em nós um sentimento de inveja, de raiva, de ódio, mas Deus, que possa fluir em nós somente o amor, porque é isso que recebemos do Senhor. Nada fora isso vem do Senhor, Pai. Nós sabemos que o amor vem de Ti, e é isso que nós queremos espalhar. Como igreja, nós temos entendido isso como parte do corpo sobre a face da terra. Por isso pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Queremos dizer que amamos cada pessoa, porque o Senhor preparou cada pessoa. Pai, aqueles que ainda têm coisas para avançar, para crescer, sabemos que é o Senhor quem vai fazer, não somos nós. Deus, e nós queremos andar na dependência do Senhor, deixar que seja feito do Teu jeito, do Teu modo. Pai, como igreja, nós pedimos que nesse momento da ceia
possamos estar celebrando a volta do nosso Senhor Jesus, aquele que virá para encontrar a noiva perfeita, pura, imaculada. Pai, aquela noiva que espera pelo noivo, que deseja estar na presença do noivo. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado pelo pão, que demonstra, que representa o corpo de Cristo. Também queremos agradecer pelo cálice, representando o seu sangue que foi vertido na cruz. Obrigado por esses elementos. Sabemos, Deus, que o Senhor tem demonstrado para nós a forma de caminharmos, e queremos fazer isso. Queremos fazer e cumprir somente a tua vontade, o teu querer. Somos gratos a ti, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.